noite da Isa. Graças a Deus, mais um Podbreak Menos é Mais. Onde? Sumidouro 580. Você vai me encontrar agora e definitivamente, até que o Papai do Céu me permita, por aqui. Porque o passado foi bom, mas como todo mundo diz, foi passado. Continuo agradecendo, mas agora é bola pra frente. E tenho que dizer assim, cuida dos teus pensamentos com flores, cuida do teu coração com amores, cuida da tua alma com delicadeza, cuida de ti. Estamos vivendo no mundo cão, onde homens querem punir as vítimas e amenizar seus algozes. PL 1904 de 2024. É só mesmo para você saber que nós aqui do Podbreak Menos é Mais estamos ligados. E eu, Isabreque, mulher, mãe, avó, estou muito possessa com esse fato. Estamos retroagindo na história. Como pode isso? Quer dizer que eu não tenho direito ao meu corpo? Se eu for abusada e não souber demorar alguns meses para ser atendida, e porventura passar as 22 semanas e eu tirar esse feto que foi do meu algoz, eu estou cometendo um crime e vou pagar bem mais do que o cidadão que cometeu isso. É só para vocês ficarem cientes. A gente não sabe quando vocês vão estar vendo isso, mas eu quero deixar aqui o meu registro. Porque agora eu vou falar com um homem, eu vou falar do meu jeito, entenda ele como quiser. Eu vou falar com um homem preto, bonito, que eu não posso nem ficar olhando muito. Muito tá? Obrigado. Com todo respeito, senhora Mafuane, tá? É que eu sou brincalhona mesmo. Eu tô falando com o Marco Antônio Batista, mais conhecido como Marco de Preto. Ele é casado com a senhora Mafuane Odara, tem 2 filhos. Ele é diretor-presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviço do Empreendedorismo. O partido dele é Rede Sustentabilidade. O homem não é fraco não, gente. A pretinha aqui tá podendo. Ele é bacharelado em Ciências Humanas pela Uninove, jornalismo, comunicação de estudo de mídia pela Embi Morumbi, pós em Ciências Políticas. Foi candidato a deputado federal em 2022 e é vice-prefeito em 2020. E também é proprietário da De Preto Editora. Então, hoje é a entrevistadora que está pega, porque o homem é daqueles que a gente gosta de ter. Marco, seja muito, muito bem-vindo ao Podbreak Menos é Mais. Obrigado. Já obedecendo às mulheres negras como deve ser, obrigado, Isa. Que maravilha! Que maravilha, porque todo mundo, ou a maioria, sabe que eu nasci Iselma, mas a Iselma ficou para dentro de casa, pro marido, ficou pro filho, pra neta, porque aqui fora, assim, Isabreque, porque eu, como Isabreque, me sinto subindo no salto, tendo poder. A sua persona. A minha persona. Todos nós temos. Marcos, como você já foi candidato, como você é um homem político e da política, a primeira coisa que eu quero perguntar para você é o que você acha dessa PL. Essa PL que tem tirado o sossego de todos. E você, como homem, como pai, você tem filhos, você tem amigas. Como você vê esse momento? Bom, Isa, uma das coisas que eu me orgulho é de ser uma pessoa inteligente. Sim. Né? E a inteligência diz, principalmente dentro da comunidade negra, nós devemos ter todos os cuidados, entendendo cuidados como respeito, como valorização às mulheres negras. A minha luta
dentro da questão racial, é também para as mulheres negras. Eu não voto algumas eleições em homens, eu voto em mulheres, preferencialmente mulheres negras, quando possível. Parabéns. Tá? É uma decisão que eu tomei. Inclusive, quando eu fui candidato a deputado federal, auxiliando inclusive a rede nesse sentido, eu não votei em mim, por coerência. Eu votei numa mulher negra. Tá? Nossa! A minha esposa, a gente discutindo, conversando, falou, olha, não sei o que, ela falou, ela também vota em mulheres e mulheres negras preferencialmente. Ela falou, eu não vou votar em você, não porque eu não acredito em você, mas a minha coerência fala que eu vou votar em mulheres negras. Tá bom, tá ótimo, não tem problema nenhum, isso é combinado. Quando eu escutei essa PL, eu realmente não acreditei. Mas não acreditei, mas também não foi surpresa. Por quê? Há algum tempo, você está acompanhando isso pelos noticiários, nós estamos acompanhando a extrema-direita. No Brasil, a gente não conhecia essa direita, né? Nós conhecíamos talvez mais como conservadores, aquela classe mais, normalmente das pessoas mais ricas, que tem que conservar. Eu não vejo problema a pessoa ser conservadora, desde que seja uma pessoa de diálogo, democrata. Então, com coerência. Coerência. Eu, por exemplo, gostaria que a comunidade negra tivesse uma boa parte dele que quisesse conservar alguma coisa. Nós não temos o que conservar. É verdade. Né? Então, seria ideal que a gente quisesse, dentro da sociedade, olha, eu vivo muito bem, eu até que se prove ao contrário, eu quero que as coisas estejam aqui. Voltando à questão da PL, eu fiquei abismado, mas não surpreso de verdade, abismado porque falo, não é possível que esses caras vão com isso. E vão, porque essa extrema-direita, inclusive através, nós estamos no meio de comunicação, né? Através das comunicações, ela emburrece o debate. Entendeu? Nada contra as novas mídias, principalmente as mídias de vídeo curto, que a gente conhece, é uma evolução e não dá para voltar atrás. Mas isso não serve muito ao debate político. E esse debate político, ele é complexo, ele tem que ser vindo com diálogo. E você não pode, num país de maioria mulher, né, de um país que notoriamente, estatisticamente, comprovadamente, é o que mais mata mulheres. Né? Estamos em primeiro, em segundo, às vezes em terceiro, isso pula de tempos em tempos. Como que a gente aprova alguma coisa como essa? Entende? Talvez um pouco mais à frente, se tudo der certo, quando o Brasil for, e não é um futuro breve, não, um país adiantado, a decisão deve ser da mulher, independente de qualquer coisa. Totalmente. Hoje, é meu corpo. É meu corpo. Né? E outra coisa, mesmo assim, mesmo hoje, vamos supor que hoje a decisão fosse só da mulher, a gente exclui o homem da brincadeira. Como que eu posso não ter a responsabilidade do homem? Então, quando vem essa PL, a primeira coisa que eu falei, nossa, estamos voltando atrás. E é muito gozado aqui no Brasil que a política é feita, às vezes, de 2 para frente, 3 para trás. 1 para frente, 2 para trás. A gente não consegue fazer um país desse jeito. Cabe a nós, como sociedade civil, como estão fazendo, não só as mulheres. Lógico, o protagonismo é feminino. Sim. Tá? Mas homens também devem participar dessa luta. Isso não pode passar. Eu acredito que não vai passar, mas é um sinal para a gente estar alerta. Né? Inclusive para a questão de voto, que a gente pode discutir um pouco mais à frente, se for o caso, da gente saber em quem vota. Não tem problema uma pessoa ser de direita, não tem problema a pessoa ser conservadora, mas ela não pode ser uma pessoa que não respeita as outras pessoas, inclusive as mulheres. Já tem uma lei que nos contempla nesse sentido. Então, na verdade, o que me deixou mais sentido para concluir é que também me pareceu uma jogada política dessa extrema-direita falando o seguinte, vamos colocar em xeque quem defende, vamos colocar em xeque o presidente Lula, vamos colocar em xeque toda essa esquerda, só para fazer fuzuê. Porque assim, Marco, você falou uma coisa que é muito válida e vindo de um homem. A gente geralmente fala assim, é o meu corpo. Ótimo, é o meu corpo, mas a gente não usa o nosso corpo sozinha. O homem realmente tem que ter a responsabilidade. Quando eu digo o homem tem que ter responsabilidade, eu não estou falando, desculpa a expressão, eu não estou falando desse filho da mãe que cometeu esse ato que é o ato do estupro. Eu estou falando de homem que honra as causas, honra pai e mãe. Então, eu vou estar pedindo para vocês, homens do bem, que nem está aqui comigo nesse momento, Marcos, que vocês tomem partido,
tá? Que vocês deem a cara à tapa e diga não. Porque é muito fácil a gente ficar aqui dizendo, nós mulheres, o nosso corpo, nós não usamos nada sozinha, nós não fazemos nada sozinha, nós somos parceiro. O homem é parceiro da mulher, eu não estou dizendo só marido e mulher, não. Eu estou falando o homem, companheiro, o amigo, político ou não. A gente precisa de vocês. E essa luta é de todos nós. E o Mar muito feliz em falar disso. Você vê a incoerência. Um criminoso tem uma pena de 10. A mulher vítima, que é vítima vai pra vítima. Gente, não tem lógica. Não tem lógica. Você está dizendo assim. O saco, no meu ver, eles estão dizendo assim. Pode cometer o crime, sim, que o crime compensa. Exato. Entendeu? Exatamente. Porque se eu com medo de estar entrando nesse crime de homicídio porque eu descobri depois de 22 semanas, ou então consegui, porque aqui no Brasil tudo é rápido. Você vai marcar uma consulta no posto, já foram 2 meses. 2 meses. Quer dizer, com sorte. Com sorte. Quando você vai conseguir passar na médica, já foram 4 meses. Exatamente. Quando você der por conta, você já é uma assassina, confessa. Sim, entendeu? Porque até você conseguir um local onde é permitido fazer esse aborto, você já está com mais de 22 semanas. Então, é negligência o tempo todo. Nesse sentido, quando eu falo de política, não tem como eu dissociar Marco de Preto, não tem jeito. Então, qualquer coisa que eu fale, a comunidade negra, eu divido população negra de comunidade negra didaticamente, tá? Mas a comunidade negra, ela tem que ser totalmente contra isso. Totalmente contra, porque infelizmente isso recai sobre a mulher negra. Quando você lê, eu dei uma lida, eu falei, não é possível, vocês estão falando de mulheres fragilizadas, mulheres periféricas, mulheres normalmente que são abusadas, né? Nós estamos falando do crime, que são abusadas e aí já tem uma marca nela, porque já foi abusada, aí ninguém quer saber o motivo. E aí das pessoas em torno dos homens que por um acaso se interessam por ela, se souberem disso, ela vai esconder. Sim. Se falar, já tem uma marca. Eu não quero, porque está marcado. Quer dizer, como que tudo recai sobre a mulher, entendeu? Então, ao invés deles já pegarem esse ponto de partida, essa mácula que ela vai levar pro resto da vida e as defenderem, não, eles vão lá e criam uma lei para você sacifo. E o interessante é que num congresso masculino, eu não sei quantas mulheres participaram dessa discussão. É mais nojento ainda quando eu sei que tem mulheres que concordam com isso. Porque essas que concordam, infelizmente, elas não dependem de um posto de saúde. Elas não dependem da fila do SUS, porque é a única coisa que eu consigo pensar. Elas têm o seu médico particular, ou então elas têm um bom convênio. Ou pegam um avião e vão para fora do país. Conheço assim. Não é só uma, não. Né? São algumas várias. Sim. Entendeu? Qualquer coisinha é rapidinho. Então não dá pra gente conceber isso. Claro. Mas, Marcos, vamos a você, porque isso era só pra gente começar. Porque eu não posso estar com um homem Esse é o momento. de bem, um homem preto que preza pela política de pessoas pretas e não falar sobre. E deixa eu falar o seguinte pra você, não falar pra ninguém. Não, conta pra ninguém, não. Só entre eu e você, tá certo. Bom? Mafone Odara, minha esposa, nós completamos agora 25 anos de relacionamento na conta dela, porque pra mim são 30 anos, vale do momento que eu a conheci. Eu vi um pouquinho da festa, da comemoração. Nas redes sociais foi legal, foi bacana. É feminista, de mãe feminista. Então, uma questão de inteligência, não posso ter opiniões divergentes, primeiro, porque é o correto, sim, como um homem negro, e segundo, porque eu também não quero arranjar encrenca em casa. E assim, Mafone, mas assim, a gente tá só aqui no segredinho. Caso ele divirja de alguma coisa, eu vou te chamar para você sentar aqui comigo e aí a gente conversa sobre isso. Você sabe que eu tenho uma técnica, né? 10 coisas que a gente discute como menina preta.
Tá? 8, ela tá certa. Não importa o que seja, ela tá certa 8. O céu é vermelho, tá certo, meu amor. O mar é a cor de abóbora, tá certo, meu amor. Tá tudo certo. Uma, você discute, mas ela vai estar certa. Mas você dá uma discutida, né, para ficar 50%. E uma, você fala não de qualquer jeito para mostrar que você não é banana. Ah, tá. Então toca aqui. Tá bom? Parabéns. É exatamente isso. Porque não é que a gente queira ter razão. A gente tem razão. E eu já começo dizendo que se ela diz 25 anos de casado e ele conta 30... eu concordo com ela, porque a gente guarda tudo. Ela tá super certa. Tá certa. Entendeu? E eu gostei disso aí e vou até levar pro marido. Marido, só que ao invés de 8 eu estar totalmente certa, eu vou estar certa em 9. Isso. Tá? Uma deixa você discordar para provar que ele não é banana. Afinal, banana. Não, mas eu deixo ele discordar dizendo assim: não, amor, eu concordo com você. Ele discordou de mim. Então tá maravilhoso. E eu tenho que parabenizá-lo pelos anos de casado, porque não é fácil, vida 2, tá? Eu tô aí entrando na casa dos 40 anos junto com o seu raio, o adversário, e não é fácil. A gente tem que fazer mais ou menos isso que você está dizendo. Não vamos bater de frente. Evidentemente que chega algumas discussões que a gente vai ter que sim, que se entender. Você pode não estar certa, eu posso não estar certo, mas a gente tem que chegar num ponto em que ambos saiam satisfeitos. Entendeu? Tipo, você pode ficar dormindo 15 dias na sala, porque eu sou dessas. Eu não concordo com você, você pode ficar dormindo 15 dias na sala, não tem festinha, mas eu concordo com você. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, Marco, você é um homem preto, casado com uma mulher preta, uma mulher que luta pela classe, e você tem 2 filhos. 2 filhos. Como você vê, esquecendo um pouco a PL, como você vê o nosso momento político em relação à nossa luta de classe, em relação ao antigo governo que deixou marcas profundas, que faz com que esses que estão lutando por essa PL se cresçam? Então, eu acredito também que isso é uma manobra, porque o pessoal não ficou satisfeito porque o Cujo, eu não uso falar o nome, o Cujo não foi eleito, está inelegível, e eles querem fazer tumulto, fazendo com que Lula fique numa saia justa. Então você, homem preto, pai, político, porque tudo que a gente faz é política. As pessoas falam assim: não, eu não sou político. Você pode não ter um partido e não ser um exímio lutador. Não fazer nada já é fazer política. Não fazer nada você já é. Então, me fala um pouco como você consegue ver esse cenário. Olha, como qualquer coisa numa sociedade tão complexa como a nossa, não há uma resposta simples. Então, são vários fatores que nos trouxeram até aqui. Então, você tem uma conjunção mundial. Nós temos aí, aqui no Brasil, a partir de 2010... no finalzinho do próprio governo Lula, toda uma estrutura de desestabilização do governo. Aqui eu não vou entrar no mérito se foi culpa do governo, culpa dos adversários, mas aconteceu. Sim. Até a eleição de Dilma e a deposição de Dilma, né? Então, nós estamos aqui num momento muito, muito conturbado, tanto no nível mundial como local entendendo o Brasil. Que vem com um pouco de aumento, como eu falei lá no começo, com o aumento dessa extrema... Não é aumento, na verdade ela está aí, com esse surgimento mais escancarado dessa extrema direita. Ela sempre existiu, mas com a posse do dito Cujo, elas... resolveu se mostrar de vez. Mas de uma maneira errada. Sim, porque, sim. Vamos lá. E aqui, por respeito, do mesmo jeito que eu quero, eu acho que você está certa, você tem que fazer, é o seu estilo. Mas, por respeito, eu vou citá-lo. O ex-presidente Bolsonaro, ele representa um tipo de político antigo, e aí eu não estou falando antigo de tempo, eu estou falando de antigo, das piores práticas da antiguidade, né? E as pessoas essas pessoas de direita, o que elas falaram? Bom, eu preciso de um representante. Ao invés de buscar o equilíbrio, como
né, como nós tivemos durante aí umas 2 décadas de esquerda, eles também, né, com todos os seus erros e acertos, eles vieram também querendo se colocar para fora. Então, acharam esse ídolo dentro de uma esquerda, como é que eles falam? Esse mito, né, dentro da direita. Então, eles acham que ser de direita é ser igual a ele. Um cara belicista, um cara que de respeito, um cara que tem atitudes, não o conheço, não posso falar profundamente, mas tem atitudes racistas, portanto, se comporta como homofóbica, tudo que não presta, tudo que ele não faz o pacote. E aí essas pessoas acham que é isso. Então vamos lá, vamos pegar as armas, por exemplo. Eu não porto arma, sou totalmente averso à arma. Não portaria uma arma, mas eu respeito o direito, se tiver na lei, de quem tenha, desde que seja de acordo com a lei. Né? É como a liberdade de imprensa. Sim. Eu dou o direito de uma pessoa de extrema esquerda, desde que seja respeitoso falar, porque quando chegar a minha vez, eu também tenho direito e quero falar. Só que daí eles usam esse mito, esse símbolo, de uma maneira errada, de uma maneira extrema. Então, o que acontece? Eu posso ter arma, mas significa o quê? Que eu posso ser violento. Então, na cabeça dessas pessoas, por quê? Porque essa extrema-direita, ela não pôs complexidade no debate. Se é a favor de mim, é legal. Se divergiu, é extrema esquerda. Às vezes, não. Eu, por exemplo, não sou de extrema esquerda e sou contra o porte de arma. Mas isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa razoável. Significa que eu votei no Lula? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Sim. Então, nós estamos nesse momento. E que vem também, e aí a gente, como eu falei, não é fácil, que vem com uma sociedade cada vez do diálogo cada vez mais raso, né? Nada contra as mídias sociais, mas elas estão impulsionando cada vez para o diálogo mais raso. Eu não posso ter uma discussão política em 30 segundos. Não tem como. Não tem como. Mas é assim. E os políticos, no afã do voto, eles estão usando essa linguagem. Não é só para chamar atenção, chamando para o debate. Não dá para você ter uma discussão como essa. Uma PL como a gente, pegando ela como fundo, não querendo voltar, mas uma PL como essa significa, primeiro, uma estratégia maquiavélica de, como você falou, vamos botar o fogo aí para desestabilizar o atual governo, inclusive tirando o foco de coisas tão importantes quanto, né? Não estou falando que não é importante, mas não é o momento de levantar isso, até porque, como eu falei, já existe todo um arcabouço legislativo para isso, tem leis para isso. E você pega, então, esse momento onde o debate está raso, políticos aproveitadores, sem a menor condições para a vida pública. E vou dizer uma coisa para você, chamando a responsabilidade. Não gosto de culpar a vítima, mas uma responsabilidade nossa quanto à questão de quem votar. Eu sempre faço o seguinte, Ilza, o voto é como se você deixasse seu cartão de crédito com alguém. Então o cara fala assim, eu vou tomar conta do seu cartão de crédito, me dá a sua senha. Então... E aí você dá o seu cartão de crédito, dá a senha para o cara e fala, legal, toma conta aí. No mínimo que você tem que fazer, você tem que ficar olhando, opa, o meu extrato está aqui, opa, você gastou demais, opa, não é? Com certeza. Como que você vota e não lembra quem votou, não sabe a proposta, o cara pega o santinho no chão. Atenção. Isso me acaba, e assim, eu falo isso com dor no coração, porque eu não estou falando da casa dos outros, eu estou falando da minha casa, da minha quebrada. Quando chega a época de eleição, e não foi uma e não foi duas, que a molecadinha chega e fala assim pra mim, ô dona Isa, em quem você vai votar? Porque a gente confia em quem você vai votar. Eu falo, gente, para. Não é por aí. Vocês não têm que confiar em quem eu vou votar. Sim, ótimo. Sim. Eu fico feliz por estar representando. Mas eu não quero representar desta maneira. Claro. Eu não quero que o meu voto seja o seu voto. Porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. E também, eles fazendo isso, eles ficam desobrigados a estudar o candidato. Exatamente. Entendeu? Aconteceu alguma coisa que não é legal, mas a gente votou no mesmo candidato que você. Falou, não, meu amor, eu votei com consciência, eu fui lá e fiz a lição de casa e usando o seu trocadilho que eu amei, o meu cartão de crédito tá ali, entendeu? O tempo todo sendo verificado. Opa, gastou um pouquinho mais, entendeu? Gastou a menos, eu quero que gaste um pouquinho mais, mas isso acontece muito. Mas as pessoas falam assim, mas...
são todos iguais. A gente não tem noção, por isso que eu falo que é complexo. A gente não tem noção, porque o debate está raso, a educação também, que deveria ser para a maioria pública de qualidade, entendeu? Nada contra, eu sou um cara do empreendedorismo, não vejo problema você ter escolas privadas, mas no grosso deveria ser uma escola pública de qualidade, por 2 motivos. Primeiro, porque traz diversidade. Os meus filhos, uma menina, a Makine e o Mudrik, eles estão até agora, estamos esticando o máximo possível de estar em escola pública. Não porque nós não tenhamos condições de pagar uma escola particular, mas sim porque, primeira coisa, seria uma incoerência militantes da educação colocar numa escola particular. Então, obrigatoriamente, eles têm que ter essa experiência. E olha que eu não moro num bairro de periferia, eu moro na Barra Funda, um quarteirão do Memorial da América Latina. Então, não tem os problemas que nós temos nas periferias para a nossa comunidade negra e para a população negra. Então, lá tem boliviano, lá tem 2, 3 meninos que vieram da África, um de Cabo Verde, outro de Angola. Então já temos pretinhos, apesar de ser um bairro que está ali entre Barra Funda, Higienópolis e Perdizes, junta tudo lá. Mesmo não são frequentados pelos moradores de Higienópolis, é pelos empregados, mas de maioria branca. Mas se você vê, você tem a escola, é uma escola estadual, tem deficientes, então você tem a diversidade, tá? Mas essa educação, ela está rasa também. Ela está rasa. Então, não propõe um certo debate para a gente chegar a falar o seguinte: tá, peraí, eu vou votar, eu tenho que saber por quê. Esse voto determina quanto vai custar minha passagem de ônibus. Esse voto determina quantas praças vão ter. Por exemplo, eu moro na Barra Funda. Eu estou a 2 quarteirões do Parque da Água Branca, um dos melhores parques de São Paulo. Sim. Eu tenho 1, 2, 3, 4, uns 5 shoppings do meu lado. Eu andando. Não estou falando de pegar ônibus, não. Eu ando, tá? Quadras esportivas, tem vários condomínios que tem lá. Se eu quiser acesso a esporte, eu tenho, pago ou público. Eu pulo a ponte, indo ali para Brasilândia, por exemplo, ou vou um pouco mais distante para Tiradentes, muito maior número de população, a maioria preta, você vai buscar uma quadra para essas crianças? Não tem. É a política que faz isso. E como que eu não presto atenção nisso na hora de votar? Aí as pessoas dizem assim, a sua maioria da ponte para cá. Mas pra gente, nunca tem nada. Por quê? Você parou para pensar nisso? Você foi lá ver em quem você estava votando? Mas eu vou pegar o seu exemplo. Mas lá na Barra Funda, lá perto do Marcos, tem vários shopping, tem praça. Gente, preste atenção. Preste atenção. As pessoas têm o que merecem. As pessoas têm o que merecem. Se nós, pretos, pobres, da ponte para cá, não parar para começar a fazer a lição de casa, começar a ver realmente em quem votar, a gente nunca vai estar, não lá perto do Marcos, mas lá na Barra Funda, onde tem esses shoppings, onde tem esses lugares de esporte. Então, Marcos, não adianta a gente ficar se pegando no que você tem e no que eu não tenho. A gente tem que se pegar na política como prática, como lição de casa. Como instrumento, né? Mas a escola onde o meu filho estuda não ensina. A escola tá realmente uma Bósnia, né? Pra ser simpática. Mas porque você não pega o seu filho, a internet tá aí. Só para mostrar, na maioria das vezes, o que não é necessário. Mas você, pai, mãe, que acha que a escola do seu filho não está contente, pega você, entre você na internet, procura o que você pode estar ajudando o seu filho. Exatamente. Vai dar um pouquinho de trabalho? Vai, mas o seu filho não vai ficar só no celular vendo joguinho, vendo mulher pelada, vendo o que não vai acrescer a nada. Então a gente tem essa responsabilidade. Mas eu não vou escutar um podcast porque um podcast é chato. Gente, uma aula. Não estou dizendo que somos os melhores, mas graças ao Marco, olha a aula que a gente está tendo hoje, de como ser e fazer política. Então, tudo tá muito comigo. Eu não tenho, mas eu também não faço nada de diferente. É que propositalmente, a gente já sabe, por exemplo, a gente falou de educação, e aí sempre falando, quando eu falo de política, eu falo de população negra. Então, Sim. dentro dos nossos históricos, a educação foi negada. Sempre. Não vou entrar lá atrás, é isso. Até 80, mais ou menos, anos atrás, um homem negro, uma menina negra, só poderia frequentar uma escola se tivesse autorização. Isso já é público e notório, né? Já é. Então,
Então, se você tira a educação de uma população, o futuro dela vai ser um mal educado no sentido de não ter os recursos suficientes para conhecer o mundo, para saber que mundo a gente está vivendo. Sim. Então, já tem esse problema. Se você pega essa população, eu sei isso, eu entendo, por isso que a nossa luta, uma das primeiras bandeiras do movimento negro organizado foi a educação de qualidade pública, a educação também no ensino superior. Se você não tem essa educação, eu sei que fica difícil, mas tem uma coisa, Isa, o racismo, o machismo, as mulheres aprenderam isso. As mulheres, por isso que eu falo, muito do que está acontecendo hoje, com certeza, se tivéssemos mulheres no comando, por isso que o meu voto é feminino, tenho certeza absoluta, algumas guerras não estariam sendo travadas. Eu tenho certeza absoluta. Poderia termos a discussão que fosse, mas ainda hoje, e não porque a mulher é um ser... Não, a mulher é um ser humano que a cultura e a sociedade foi transformando nisso que a gente conhece. Para não ficar também dando problema e fazendo que problema em Deus a pessoa. Problema faz a pessoa sofrer. Sim. Então, vamos parar por aí, né? É que nem o papo da mulher. A mulher é multitarefa. Ela é multitarefa porque, se ela é casada, porque ela tem 10 coisas para fazer e ela faz 9, porque tem alguém que não está fazendo 5, não está fazendo 4. Com certeza, então, absoluta. Acabou. Mas voltando à questão do assunto, não quero nunca culpar a vítima, mas tem uma coisa. Se esse racismo, para alguns, o racismo ou os problemas são uma parede. A gente tem que entender que parede deixa a gente imóvel, você só fica batendo na parede. Nós temos que fazer disso uma mola. E como que você transforma racismo como uma mola, no sentido que mola é você se aperfeiçoar e enfrentar? Eu sei que é dolorido, aquela, né, um homem negro onde o branco tira 9, ele tem que tirar 12. Mas é assim. Então, a gente tem que transformar isso em mola, através de educação, através de conhecimento, e eu não estou falando só o conhecimento acadêmico, estou falando também do conhecimento do que é viver em uma sociedade. Viver em São Paulo não é fácil, é complexo. Pelo amor de Deus. E para você enfrentar uma cidade como essa, você precisa ter vários recursos, né? Intelectuais, psicológicos, por exemplo. Olha os assuntos se misturando. Dentro da minha campanha, que eu tive a honra de estar com a deputada Marina Enu, a única deputada da rede, é um partido pequeno, e estou nesse partido justamente porque ele é pequeno, porque ali não tem essas brigas de poder horríveis que acontecem. Tá bom, eu vou falar sobre a rede. Uma das bandeiras para a gente foi a questão da psicologia, da saúde mental, deveria ser tão importante como qualquer coisa dentro da área da saúde. Aí, por exemplo, agora, há uns 10 anos, mais ou menos, a gente fala do bullying, né? Uma palavra, um anglicismo, que é usar a palavra inglesa quando às vezes não tem. Quando era pro negro era mimimi, o cara que me chama de preto, etc. e tal. Aí, infelizmente, a sociedade está tendo existe uma inversão, a violência está se naturalizando, ou alguns querem que se normaliza. Aí, quando eu falo de um cabelo de uma outra pessoa, aí é bullying, aí vai pro psicólogo. Quando é pro menino preto, é frescura e mimimi. Então, eu sofro como homem negro bullying desde que eu nasci. Nós sofremos. Eu moro bem, ainda bem que nós tivemos recursos para morar bem, mas eu moro perto de um mercado que a cada troca de segurança, e eles trocam toda hora, a cada troca de segurança eu sou seguido por uma pessoa, não interessa se eu tenho $1 milhão, não interessa o que for. A minha cor determina o meu lugar social. Você é preto. Você entrou, eles já estão de olho em você, independente do seu bom terno, independente do seu bom carro, porque assim, isso eles não veem. Eles só veem que você é preto. E o preto representa, infelizmente, a pessoa que rouba. Gente, que loucura é essa? Porque a gente está vendo um monte de branquinho, filho de papai, entendeu? Roubando, matando, estrupando. Então a gente precisa parar com esse negócio de que a minha cor determina quem eu sou. Já faz alguns anos, eu estava para gravar o meu programa, não era um podcast, era um programa, e modéstia à parte, eu me considero uma mulher bonita, e eu me considero uma mulher que me arrumo para fazer o que eu estou fazendo. Nesse dia eu ia entrevistar uma pessoa que eu gosto muito, e tinha uma outra cidadã que estava no mesmo espaço, porque depois eu descobri que ela ia estar no programa depois do meu. Ela chegou para mim e falou assim: nossa, você é bonita, né? Eu falei, obrigado.
Eu espero que você cante bem Elza Soares, porque você parece com ela. E preta assim, com cabelo que nem o seu, fica perfeito cantar Elza Soares. Eu respirei porque eu tinha um programa para colocar no ar. Gostei do elogio da parte de Elza, porque eu sou super fã. Não tem problema nenhum, mas não pedi. Não pedi. Respirei, desci pro estúdio e gravei. Só fiquei feliz porque essa cidadã ia para um programa depois do meu. Ela teve o privilégio de me ver apresentando o meu programa. Quando eu estou saindo, ela... Oi. Deixa eu ir no seu programa. Eu virei para ela e falei assim... Você não tem o perfil de quem canta a Elza Soares, então não rola. Então as pessoas... Luva de pelica. Não. Tadinho, o marido fala que de vez em quando eu sou uma coisa fofa. Mas tudo bem, a gente deixa esses momentos. Então, a gente precisa ensinar para os nossos que a cor da nossa pele não diz quem somos. Mas isso ainda vai demorar, Marcos, infelizmente. Vai demorar. Mas olha lá, já que a gente está em casa aqui, e eu estou muito à vontade, então eu vou ser... que maravilha. Vou ser bem sincero com você. Até algumas décadas, quando a gente vai ficando, vai lembrando de décadas. Entendeu? Né? Eu não gosto muito de lembrar de décadas, porque depois tem que falar assim, mais quanto? Umas 3, 4? Eu falo, é mais ou menos isso. Até umas décadas atrás, quando a gente começa a participar do movimento negro, a gente não quer ser radical. Porque a nossa cultura, a dita cultura do Brasil, não é de radicalismo, né? Nós somos, não vou nem entrar aqui no mito da cordialidade racial, do perfil do Brasil miscigenado, não é isso aqui. Mas a gente não vai muito para a questão do embate. Aí você vai passando, você vai vendo que é 2 para frente, 3 para trás, 2 para frente, 3 para trás. Aí você começa a analisar outras comunidades. Para eu que tenho condições de conhecer outros países, morei fora há algum tempo, então você começa, mas espera aí, por que em outros lugares eles são respeitados? Eu cheguei à seguinte conclusão, Isa. Uma coisa que deve ser, lógico, eu devo respeitar o ser humano de qualquer maneira, em primeiro lugar. Isso está posto, não é o caso de não tirar isso da minha fala. Mas toda a comunidade, ela é temida. Temida não por violência, né? Não é por violência, eu vou tomar um tiro, isso já está no subconsciente, mas eu tenho certeza que existem algumas comunidades aqui, não quero repetir quais são para não entrar em chavão, mas se eu estiver andando em alguns bairros aqui de São Paulo, que são bairros identificados como bairros de comunidade, muitas pessoas, inclusive do poder público, dito policiais, ou pessoas de poder público num atendimento, no lugar público, eles não falariam da mesma forma que falam com um homem preto. Entende? Por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou arranjar encrenca. Vou citar Higienópolis, que é reconhecido como um bairro judeu. Eu tenho certeza que se eu andar com qualquer alusão a questão do Holocausto, a questão de um elogio ao nazismo, eu serei preso. Primeiro pelo Estado, depois pela Prefeitura, depois pela guarda particular, eu serei processado, etc. e tal. E do nosso lado, se alguém chegar para mim no meio da rua e falar, seu negão, qualquer coisa, eu posso recorrer, porque vai demorar, eu tenho que ter 2 testemunhas para provar que é racismo, não é injúria racial. Então, por quê? Porque essas outras comunidades... Pesos e medidas. Mas essas outras comunidades têm uma coisa que eu falo, tem recursos. E é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos ter recursos intelectuais, que passa pela educação, formal e não formal, mas também, que essa é a minha luta, recursos financeiros, porque com recursos financeiros a gente traz política. E nesse sentido, a gente precisa aprender. Nós nos juntamos para várias coisas maravilhosas, fazer cultura, fazer música, fazer alegria, que é muito bom. Sim. Tá? Sim. Isso não quero que deixamos, mas a gente precisa aprender a nos juntar para fazer negócio. Sim. E quando eu falo... Está meio difícil da gente conseguir fazer a cabeça das pessoas... Porque a gente acreditou nos dogmas. O preto não se une, o preto se une sim. Se une e faz coisa muito bonita. Só que a gente precisa agora pensar, essa fase é diferente agora. A gente precisa. A minha luta, Isa, são tantos assuntos, mas a minha luta nessa questão política... Já fica sabendo que com você não vai ser uma vez só, tá?
A gente vai ter que... Que a gente está fazendo um geralzão, depois vai focar no... Não. Eu nem digo que depois a gente vai focar, não. Eu já estou dizendo para você que você vai voltar. Obrigado. Tá, vai voltar porque será assim... uma honra. Hoje a gente está fazendo realmente um geralzão, porque até eu estou conhecendo de perto e está sendo um prazer imenso estar trocando com você, Marcos. Mas depois você tem coisas que eu quero consumir, eu quero aprender, eu quero passar para vocês que vão estar vendo a gente, que quando o preto se une, mas se une aqui, ó, com inteligência, a gente consegue sim, tá? Então vamos desmistificar que a gente só faz festa. O preto ele é visto bom no sexo, bom no samba, às vezes como marido. Eu discordo, tá? Como marido, eu acho que não tem nada melhor do que um homem preto, porque eu tenho que defender o meu. Mas a gente tem que provar, batendo na tecla... A classe agradece. A gente tem que provar, batendo nessa tecla, que sim, nós, pretos, quando a gente realmente se junta com um propósito de fazer mudança, de fazer a diferença, de fazer com que sejamos vistos, a gente consegue. É difícil porque às vezes nós mesmos temos que convencer o nosso irmão de que ele é capaz. É que a gente... vamos lá. Se eu chego para você... Você é baixinho e feio. 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 A vida toda, isso chega uma hora que eu acredito. Você acredita? Não tem jeito. E para tirar isso, você precisa de tantos recursos, né, para saber que uma pessoa baixa não pode isso, mas pode aquilo, pode fazer coisas fantásticas, pode fazer tudo, né? Com certeza. Eu sou um cara que veio do esporte. No esporte, isso é legal, porque você pode não ser o melhor, mas sempre vai ter um espaço e um esporte para você praticar, para você se sentir bem, que é o interessante. A questão da gente se unir, isso também, não vou voltar lá atrás, mas isso também é uma estratégia. Tudo isso, essa que é a grande questão. Nós enfrentamos a questão do racismo sem estratégia, e essa é a minha luta. Eu tenho alguns projetos para a questão de falar, o homem preto falar sobre o machismo, porque não há condições da gente tolerar isso como homens negros. Tem a questão também sobre os recursos financeiros, mas vamos lá. Mês que vem você está comigo para falar só sobre machismo. Tá ótimo. Tá certo? Vamos lá. Se eu, por um acaso, a minha luta eu preciso que uma boa parte, estou falando da cidade de São Paulo, que é onde eu nasço, eu amo a cidade de São Paulo. Se eu tenho que tornar uma boa parte da população negra classe média. Aí você fala, classe média, porque é enjoado, etc. Cara, se você tiver uma quantidade, dentro dessa quantidade, você vai ter vários tipos de pessoas. Você vai ter o classe média que é consciente, que é sustentável, que é aliado das boas causas. Você vai ter classe média que só quer comprar o carro dele, viver bem, viajar e doa seu dinheiro para uma instituição de caridade. E vai ter o classe média que quer parecer rico, milionário e não está nem aí se o cara está no chão, não. Então, esse não é o problema. Mas eu preciso que a comunidade negra seja uma boa parte dela classe média. Por quê? Porque você detendo uma vida de classe média, você detém, hipoteticamente, recursos financeiros para você se capacitar, você capacita os seus filhos e ainda sobra para se juntar e fazer uma união para transformar os seus também. Uma floresta não para em pé uma árvore. Uma árvore ela não para em pé sozinha. É a floresta que junta. Então, o que é essa classe média, para ser mais didático? Hoje, o bairro que mais tem classe média é o bairro de Pinheiros. A renda domiciliária é por volta de 25 mil. Se eu não me engano, em 2019 estava 22, 20 mil reais. Então, é um lar, né, que tem, vamos supor, um lar tradicional, não sabendo que não é só isso, um lar, né? Um lar tradicional, onde tem dois companheiros, um ganha 15, outro ganha 10, outro ganha 5, outro ganha 20 e assim por diante, né? Por quê? Porque daí eu vou ter recursos para poder ter a luta política. Obrigatoriamente, como militante negro, eu tenho que fazer você ganhar 25 mil reais. Por quê? Porque isso vai fazer você aplicar os seus recursos preferencialmente em bons projetos de negros,
Entendeu? Ah, Marco, mas você não está fazendo uma separação? Querido, na verdade eu estou querendo dar uma igualada no negócio, que nem as cotas. Bom, com vocês, eu sou contra as cotas, tá? Então você é contra as cotas, mas não é a cota de 90% de uma determinada classe da população, por exemplo, nas universidades públicas. Você não é contra isso. Agora, quando eu estou falando para diminuir um pouquinho, não pode? Ou seja, na hora do embate, aí todo mundo quer ser o quinhão. Então a gente tem que pensar muito bem nisso. A minha luta é, eu quero que a minha comunidade seja classe média. Todo mundo vai ter que ganhar num lar 30 mil reais. É isso que eu estou lutando. Por que você não está candidato esse ano, Marco? Porque esse ano é um ano muito atípico. Porque eu peguei os últimos 10 anos da minha vida. A minha vida, a partir do momento que eu parei de jogar basquete, foi feito em ciclo. Eu fui um jogador de basquete bom, mas que levei o basquete com amor ao esporte, talvez não como profissão. Eu recebi uma oferta uma vez para jogar fora de Guarulhos, onde eu estava na maioria das vezes, né? Uhum. E aí eu não fui. Meus amigos estão aqui, as namoradas estão aqui, minha mãe mora aqui. Era, por exemplo, ganhar de 2 para ganhar 4, o dobro. Mas não fui. Então, o basquete para mim, meus amigos estão aqui. Então, foi isso. A partir dos 30 anos eu falei, o que eu preciso fazer? Porque é o seguinte, eu sou um menino preto, numa sociedade racista, e é gozado. Os branquinhos que jogavam basquete, de alguma maneira, por alguns motivos, eles tinham condições de estudar, porque eu aliava o basquete com um trabalho. Eu tinha que me virar. Eu tinha que ganhar, não era o suficiente, entendeu? Porque eu já não morava com os meus pais. Com 16 anos eu fui morar sozinho por uma decisão própria. Então eu sempre tinha que estar me virando. Isso dá uma atrapalhada nos estudos. Sim. Então com 30 anos eu falei o seguinte, preciso ver o que eu vou fazer da vida. E resolvi a cada 10 anos me reinventar. Fundei uma revista chamada Agito Geral, que falava do movimento hip hop, foi um sucesso legal, foi uma boa experiência, mesmo a parte ruim foi uma boa experiência, isso chamou a atenção do mundo político. Mas a política, para mim, nesses últimos 10 anos, foi uma transformação. E eu acho que no cargo de vice-prefeito poderia ser interessante. Por quê? Porque eu poderia aprender mais. Esse ano aqui, como nos últimos 10 anos, são várias ideias, nos últimos 10 anos eu falei, eu quero cuidar dos meus filhos. Eu combinei com eles, o que a gente vai fazer nesses 10 anos, né, quando decidimos engravidar? A minha esposa falou, poxa, eu gostaria de ter uma condição de relacionamento familiar onde eu não precisasse de deixar meus planos para lá. E eu falei, cara, eu já tive uma vida muito legal. Eu sou um homem de sorte. Entendeu? Porque eu era para ser estatística. Não nasci de família rica, muito pelo contrário. Meu pai não sabe nem ler e escrever direito. Minha mãe foi empregada doméstica. Então, para um cara que chegou a ser candidato a vice-prefeito na cidade de São Paulo, então eu levei uma vida boa. Eu era para ser, fugir das estatísticas pela minha condição. Aí eu falei, namorida, faz o que você quiser. Então, esses últimos 10 anos eu me dediquei à família e a política foi mais ou menos nesse embalo. Não foi muito importante, mas eu estou fazendo assim com a minha família em primeiro lugar, principalmente respeito à mulher negra. A Mafuane, ela é uma pessoa que está muito bem, ela está com uma carreira muito legal. Então eu não queria atrapalhar para não ficar aí naquele estereótipo do homem negro que vai fazer as coisas dele, e a menina tem que cuidar de filho, fazer isso aqui, pensar na carreira e cuidar de mim. Que vocês a mulher abre mão do que está fazendo. Exatamente. Porque ela casou, ela quer ter filho, então ela abre mão. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo porque é o papel do homem. Não tem lógica. Então eu já te dou parabéns, tá? Simplesmente por esse fato de você entender que sim, se ela tá voando, por que cortar as asas? Se você pode dividir com ela e assumir o papel de pai. E nesse ponto eu tenho que mais uma vez agradecer ao Rai, o adversário, porque as pessoas perguntam pra mim, todo mundo dá risada quando eu falo adversário, mas o adversário no bom sentido. É respeitoso. Todo mundo fala assim pra mim, a gente quase não te vê com o seu marido. Eu chego pra ele e falo, me cobram de eu não estar com você. Ele fala, porque na vida a gente tem que saber dividir. Você é a estrela do meu show. Então voa, sabe? Porque quando você voltar, o seu preto tá aqui, cheio de amor, com um ranguinho bem gostoso e trocando com você. São várias maneiras de a gente ter protagonismo. Sim. Mas só para fechar a questão da política, então ela sempre teve assim, então legal, eu posso
eu tenho meu tempo, a minha missão agora, nesses últimos 10 anos, que calhou com a década afrodescendente, é um pouco de mais foco na família, pensando no voo da minha esposa, e pensando que eu falei, cara, eu fui ter filho agora com mais de 40 anos de idade, e falei, não, eu quero ter oportunidade de andar de mão dada. Ser pai mesmo, ser pai. Até cogitaram de falar, você que é a Marina Silva, porque a Rede é o partido, que a Marina Silva é a figura de maior expressão, que se te convidar para Brasília, eu falei, em Brasília eu posso levar meu filho de mão dada todo dia? Não ia ter condições, não iria, porque eu gosto de andar de mão dada, eu gosto de dar beijo no meu filho na porta da escola. Isso é muito gostoso. Eu gosto de acompanhar a lição, eu gosto disso, eu peguei esses últimos 10 anos, porque a gente sabe muito bem que criar filho, você fala pra caramba, briga pra caramba, mas é exemplo, e estar lá. Então, isso eu já sei. E a política, então, para voltar à política, teve sempre nesse paralelo. Então, eu falei o seguinte, qual que é a minha grande contribuição agora, talvez, na política? Me preparar melhor para essa questão política, porque agora, já acabou esses 10 anos, eu vou voltar a fazer minhas coisas, e a política, para mim, vai ser uma decorrência do meu trabalho, não porque eu quero ser político, é porque existe um clamor, mesmo que pequeno, um clamor para que eu volte a essa atuação política. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, me capacitar melhor para a política. E terceira, que eu acho que nesse momento eu tenho que chamar a atenção da população em geral, brancos e negros, população branca e população negra, para a importância da política. Por exemplo, meninos pretos e meninas pretas têm que ter qualidade de voto. Na campanha de 2020, eu fiz uma enquete empírica, né? Enquete sem método científico. Eu fui perguntar, a gente fala, né? O preto tem que votar em preto. Tá bom. Fiz 20 perguntas para 10 meninas pretas, 10 meninos pretos. No preto tem que votar em preto, tá? Não sei o quê. E o seu título? Meu título eu nem sei onde tá, o meu título está... Então, o trabalho da comunidade negra, talvez, antes de falar preto, voto em preto, é a importância do voto. Conscientizar, porque é muito fácil eu chegar para você e falar assim, isso aqui é água. Mas para que serve? Para que serve essa água? Exatamente. Entendeu? Senão ele joga fora. Entendeu? Então, assim, Marcos, eu costumo dizer assim, que eu não digo entrevista, tem conversa que por mim vai a noite inteira. A sua não ia a noite inteira, iria a semana inteira. Mas o que eu quero te dizer com esse corte é que, assim, eu, Isa Breck, quero ter a oportunidade, eu já não sou mais uma menininha, mas eu quero ter a oportunidade de gritar pro mundo, eu votei no Marco de Preto. Opa. Eu votei no Marco de Preto e assim, amanhã ou depois, quando você estiver preparado, porque você já está, você quer estar mais preparado. Eu tenho algumas coisas que eu quero que a comunidade entenda. Eu quero... E olha que eu não sou de falar isso vai estar gravado, você pode me cobrar. Lá na frente, quando você disser, eu estou preparado, eu quero estar no seu palanque. Eu quero levar o seu nome. Obrigado. Porque é assim, a gente vê poucos pretos que querem estar na política, mas preparado politicamente. Porque a gente tem um preto aí, que eu não vou também falar o nome, porque não vem ao caso, que é uma decepção. No meu ver... Vereador? Isso, eu respeito quem acha que ele é tudo de bom, mas para mim é uma decepção, entendeu? Então, assim, é muito gostoso sentar com uma pessoa que, ao ver de muitos, e antes de te conhecer, ao meu ver também, você está capacitado para estar concorrendo a uma cadeira, mas fico muito, muito feliz em estar com você aqui essa noite e ouvir de você que para você realmente concorrer a uma cadeira, você precisa estar muito mais. Então, isso é muito gostoso. E vou já começar a dizer pros meus, porque a lição a gente começa por casa. Daqui mais 4 anos, digamos, tô dando muito tempo, tá? Mas você acertou, é um planejamento. Então, daqui mais 4 anos, o nosso trabalho vai ser com um preto. E um preto que hoje
ele é, entenda bem o que eu vou dizer, hoje ele é classe A, mas ele é classe A por quê? Porque ele estudou, porque ele lutou, porque ele batalhou, porque como você mesmo disse, o seu pai mal sabia ler, a sua mãe era empregada doméstica e você está aqui lutando para isso. Então, a partir de... Eu vou manter contato com você e, por favor, não me bloqueie, porque senão eu boto sinal de fumaça. Eu não bloqueio ninguém. Tá certo? Porque eu quero acompanhar... Você não bloqueia o policial bolsonarista? Ave Maria. Eu falo com todo mundo. Eu sou político. Não, mas é um jeito carinhoso de falar, porque assim, eu quero dizer para você que 4 anos passa muito rápido mesmo. A gente está falando Poxa hoje, vida. daqui a pouco é 2 e daqui a pouco é a próxima eleição. O que eu quero deixar claro é que eu quero acompanhar porque eu vou estar falando o seu nome. Porque você é um dos primeiros. Olha, gente, é triste dizer isso, mas é realidade. Marcos está sendo um dos primeiros preto, tá, que está aqui comigo e me deixando ciente, me deixando convicta de que esse é o caminho. Já estive com alguns outros amigos, conhecido, colega, não dá para entender muito bem, que me disse que sim, que eles querem estar ali na frente como um homem preto na política, mas eu senti que eles estavam pensando no seu bolso. E você está me mostrando que é muito além disso, é estar preparado para aguentar a demanda, para saber dar retorno, para saber solucionar. Porque é muito fácil, eu também poderia ir lá concorrer. Para fazer o quê? Entendeu? Então, não dá. Eu estou feliz. E como eu costumo dizer sempre, eu aprendi com a vida que a gente é pílulas de cura. Um dia a gente cura e no outro dia a gente é curado. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, essa conversa com você me cura. E me dizer que você sim vai dar continuidade a essa sua parte política, mas bem mais preparado. É uma decorrência daquilo, como eu te falei, vai ser uma decorrência, e daqui a 4 anos a gente tem uma evolução de uma decorrência de uma trajetória que não é do Marco. É uma trajetória que eu espero que seja de bons frutos para a população negra. Como eu te disse, a comunidade negra tem que ter uma classe média de verdade. Porque classe média não é só os 25, 30 mil reais no domiciliar. É também passar conhecimento, passar tradição, que essa tradição seja respeitada, passar patrimônio. Nós ainda não temos essa questão de passar a casa. Nós passamos a casa ali, mas aquela casa ainda foi adquirida. Tá? Não, passar patrimônio, passar cultura. São várias coisas que determinam a classe média. Não é ganhar... E aí é uma crítica também à esquerda, que legal, o cara ganhava 1.000, agora ele ganha 3.000, tem condições de comprar em Casa Bahia. Isso aí vai dar endividamento só. Desculpa, não estava na cara que ia dar esse problema. E aí dá um instrumento para a direita falar, né? O Brasil é um país que poupa pouco. Então, antes da gente falar para o cara ter um crediário, ensina o cara a lidar com o dinheiro. Então, esse seria um grande serviço. É nesse sentido que eu acho que tem essa trajetória de dar alguns caminhos para a população negra, para que ela chegue daqui, e aí eu sou um cara tem que se planejar. 4 anos, vamos ver como está o meu nome ou o grupo ao qual eu pertenço. 4 anos já dá para ver se você consegue solidificar 3 pilares para a ação da comunidade negra. E eu falo como na comunidade negra, diferenciando da população. Nós temos tempo para falar? Temos. Daqui a pouquinho acaba. A gente tem mais tempo. Então, dá pra gente falar ainda, gostoso. Por quê? Porque a comunidade negra é um grupo que comunga dos mesmos valores, das mesmas iniciativas, etc. E a população negra são todos os negros. Nós somos diversos também. Uhum. Nós temos negros que se consideram negros de direita. Bom para eles. Nós temos negros de esquerda, nós temos negros de centro. Mas a comunidade negra, então, é aquela que comunga dos mesmos valores, no final estão indo mesmo para a direção. Essa comunidade negra precisa de ter alguns pilares. Os pilares que eu ponho são educação, né? Na verdade, um conjunto de recursos dividido em 3 pilares: financeiro,
Nós precisamos dominar o nosso dinheiro. Não é só eu comprar de você, nós precisamos ter um sistema financeiro que nos apoie, já que nós somos a maioria dos CNPJs do Brasil. Isso não adianta nada, senão é pejotização. O segundo recurso desse conjunto de recursos é o educacional. Nós precisamos retomar a luta pela educação pública de qualidade, tá? E o terceiro, também dentro dessa questão, é a questão da total conhecimento e respeito aos direitos humanos, principalmente a mulher preta. Enquanto o homem negro não souber respeitar a mulher negra, não é questão, ela é minha deusa é só no papel. Não. Saber o seguinte, vamos lá, eu não gosto de falar muito isso em aberto, mas estamos só entre nós. Ninguém está vendo isso. Eu vou jogar aqui para a pessoa pensar. Se 75% das violências, pegando não só violência física, psicológica, patrimonial, acontece dentro de casa, tá? E se 60% das mulheres pretas têm um relacionamento com homens pretos, quem está cometendo essa violência é o... A gente não precisa dizer, né? Por favor. Então, nós, como homens negros, nós precisamos saber respeitar a questão da mulher negra, não só por uma questão de ser minha filha. Minha filha, lógico que eu vou respeitar, minha esposa, minha namorada, não. É pela própria sobrevivência da população negra como uma parte importante da sociedade. Se nós não tivermos esses 3 pilares estabelecidos, nós não conseguiremos ser respeitados. Quando uma pessoa pensar, vou falar que ela é uma macaca, ela para, eu vou falar, vai me dar um trabalho, eu vou ser processado, eu vou para cadeia, é melhor eu calar. De preferência, Isa, seria legal que ele respeitasse, como a gente começou na fala. Sim. Que ela nem passasse pela cabeça, mas se passar, não vai passar, porque ela vai arranjar um problema. Para passar esse problema, esses 3 pilares tem que estar, esse conjunto desse pilar, que são recursos, tem que estar estabelecido. Então, essa é a minha luta. Vamos ver como estaremos daqui a 4 anos. Eu tenho certeza absoluta, e do pouco que eu estou tendo o prazer de conhecer da pessoa, do homem, eu tenho certeza absoluta que daqui 4 anos a gente vai sentar novamente e eu vou dizer para você, você conseguiu. Vamos tentar. Você conseguiu. Agora, eu costumo fazer isso sempre quando a gente está chegando no final. Marcos, fale pro menino de 10 anos. Vou falar pro meu filho. Não. O menino de 10 anos, você, quando tinha 10 anos... Eu, quando tinha 10 anos? Mas também fale pro homem daqui mais 35 anos. Eu tô chutando... Tá vivo. Não, então, fale pro menino Marcos, de 8 a 10 anos, e fale pro senhor Marcos, mais 35. Pro Marco, que tinha 10 anos... Eu falo o seguinte, Marco, presta atenção, você é um cara bonito, você é um cara legal, você é um cara que pode, porque você não precisa esperar até 15, 16 anos para descobrir isso. Então, você tem valor, entende? Você tem uma comunidade, você tem pessoas, você tem o que se orgulhar. E esse orgulho, com certeza, quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você vai contribuir para você mesmo, em primeiro lugar. Quem não se ama, não se gosta, não vai para frente. Contribuir para o seu núcleo, seja núcleo familiar, seja núcleo comunitário e principalmente para a sociedade. Eu amo o Brasil. Eu poderia estar fora, mas eu gosto de São Paulo e amo o Brasil. Então, é isso que eu falaria para ele. Tenha uma autoestima melhor. Não demora tanto, não, porque depois você vai sofrer de qualquer jeito, mas evita um pouco sofrer esses 4, 5 anos até você chegar a 16, mais ou menos. Agora, olhando bem para a câmera mesmo, fala pro Marco daqui a 35 anos. Olha, você deveria ter feito muito mais musculação, né? Porque seu joelho, seu tornozelo está todo danado. São 20 anos pulando que nem doido. Cara, eu espero que você tenha deixado seu legado. Porque se eu tenho alguma coisa de egocêntrico ou talvez de narcisismo, é um narcisismo coletivo. Eu espero que você, quando na sua lápide seu filho fala, meu pai foi legal pra caramba, a sua filha, meu pai foi muito legal, a sua esposa não esteja chorando, esteja sorrindo pelos, sei lá, mais 30 anos, pelos 60 anos de relacionamento, e que você deixou um legado que vai dar um pouco de livro, talvez um documentário, e talvez a Isa possa entrevistar alguém que me conheceu no podcast dela.
Gente, eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse que falar alguma coisa pro Marco, eu ia falar para esse Marco que eu tô tendo o prazer de conhecer essa noite. Marco, você é o tipo do preto que a gente tem orgulho. A gente tem orgulho de saber que existe nesse nosso mundão de meu Deus, que a gente tem orgulho de conhecer. Obrigado. Que a gente tem orgulho de estar ao lado e de saber que politicamente, esse Brasil tem jeito, se tiver mais homens preto com pensamento igual ao seu. Obrigado. Então, a minha casa é sua casa. Eu posso dar algumas ações que eu faço? Por favor. Então, vamos lá. Sempre dentro, como eu falei, daqui a 4 anos ou sei lá quanto tempo vai ser uma decorrência. Dentro da questão da luta contra as violências contra mulheres e meninas, já tem um programa que eu estou fazendo e vou te informar. O recado é bem ali, tá? Ah, tem que falar ali. O seu recado é bem aqui. Ali. Isso. Ali. Pra Então gente ficar bem guardadinho. Estou bem legal. Isso. Então, estarei aí um pouco mais à frente. Vou noticiar com você sobre um programa que tem sobre debate da participação do homem na luta contra a violência contra as mulheres e meninas, com foco nas mulheres negras, a partir da visão do homem. O homem tem que estar. Então, é o grupo de masculinidades que a gente chama, né? Que chama Homem 21, que homem é esse preparado para o século 21. E também uma outra coisa que eu procuro fazer é realmente trabalhar. Eu comecei nessa questão do empreendedorismo uma negativa. Uma pessoa que eu conheci falou: o negro não tem capacidade de ter banco. Porque ele desconhecia o que acontece nos Estados Unidos, né? Desconhece o que acontece em algumas partes do país, né? De outros países, né? Excetuando a África. É óbvio que negros africanos, né? Dos 50 e poucos países tem banco. Mas fora dali, ele não conhecia. Então, ele achava que Eu falei: não, você está errado. Nós não somos capacitados, mas podemos adquirir, porque temos capacidade de adquirir conhecimento para isso. Então, minha luta também para que nós tenhamos sistema financeiro que consiga, sistema que eu digo é mais do Banco do Marco, é um sistema financeiro com várias pessoas que consigam de alguma maneira financiar as ações empresariais da população negra, seja do microempreendedor, seja do médio, seja do grande. É um trabalho para daqui a pouco, mas eu vou estar fazendo isso aí. Eu tenho certeza absoluta que com essa sua expertise e essa sua vontade de lutar pelo povo preto, daqui a pouquinho você está tirando de letra, tá? E eu vou estar ali dentro do possível, divulgando sempre, falando sempre, porque para mim, quando a entrevista é boa, como é a sua, ela vai muito além de uma entrevista. A gente vai replicando, a gente vai falando, a gente vai querendo saber, porque isso faz com que eu não estou no seu nível, mas com que eu consiga levar para os meus, que graças a Papai do Céu e graças a esse trabalho que para muitos para passar tempo, eu consigo encontrar pessoas que também cresça o meu horizonte e fazendo com que eu seja a ponte para você que está aí do outro lado da ponte. Então, hoje eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que agradecer a Papai do Céu, porque foi mais um Pod Break Menos é Mais, e dessa vez de uma forma leve, gostosa e com um jeito de quero mais, quero muito mais, e que daqui a 4 anos a gente vai ter um preto no poder, mas consciente. Então, por hoje é isso. Gratidão, Marcos. Obrigado. Gratidão, Maurício. Família. Obrigado, Maurício. Amo vocês. Obrigado aos nossos ancestrais, aqueles que estão e não estão. E obrigado, Isa. Obrigado. Estamos aqui. É para isso que a gente está. Gratidão.